Bom dia, professor. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos esperar mais alguns minutos para ver se mais alguém entra e aí a gente começa. Bom dia, professor. Beleza. Bom dia, Saulo Poc. A caminhoneira. E aí, como é que vocês têm passado? Cansada com som desregulado. Tudo na paz. Ô, Wagner, depois que eu vi que a sua aula do sono lá, eu não paro de ficar pensando nisso. Ai, meu Deus, será qual fase do sono que eu tô? Que não sei o que, igual a maluca. E aí fico desesperada, porque tá tudo desregulado. Sem brincadeira. Não para de pensar, pense em outras coisas mais interessantes, que aí dá sono. Quando a coisa é interessante, é aí que não dá sono, porque tudo tá desinteressante. Tudo é coronavírus, é morte, é não sei o que, é corona. Aí quando você vê uma coisa interessante, a última coisa que você quer fazer é dormir. Então tá ruim, Isabela. Será que mais alguém vai entrar? Deixa eu só 92, 93, parece. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos começar. Acho que quem for entrando, vai entrando depois. Mais alguém agora? A Beatriz. Então, pessoal, vamos todos colocar o microfone mudo, né? Desativar o microfone, na verdade, para a gente começar essa aula aqui. Então, assim, lembre que ela encerra em 40 minutos. Então, quando ela encerrar, vocês voltam lá para a mesma reunião. Clica no mesmo link lá que eu enviei e volta para a reunião para a gente continuar, porque tem a segunda parte. Ela está sendo gravada, né? Vai ser disponibilizada depois para os alunos que não conseguiram assistir. Então, comecemos. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essa aqui. Então, gente, nós temos esse conteúdo que eu acho maravilhoso, eu adoro dessa aula. Estudei ela a semana inteira, desde semana passada que eu estou lendo para falar sobre isso com vocês. Que é a neurofisiologia da consciência e da memória. Então, assim, é o máximo, né? Seria o clímax do estudo da neurofisiologia, seria exatamente conhecer como é que a gente elabora os nossos pensamentos, como é que a gente armazena informações na forma de memória e depois como é que evoca essas informações. Né? Porque não basta só armazenar, é preciso que eu tenha capacidade de evocá-las quando eu precisar. Então, para este conteúdo, vocês podem ler no Tratado de Fisiologia Médica, né? Existe o capítulo com esse mesmo nome, Consciência e Memória. O Berne, vocês podem passar o olho, mas eu não aconselho, assim, pode ler, gente. Não estou dizendo que o livro está ruim, não. Só estou dizendo que ele é muito pequeno, é uma página só, para falar sobre isso. Enquanto que os outros livros usam o capítulo inteiro, até um livro inteiro, aí, como esse livro que está em vermelho aqui, do Ivan Esquerdo. Esse livro aqui, ele é super importante, tem um ou dois slides só sobre o que é discutido com ele, no capítulo 3 desse livro de memória do Ivan. Esse livro tem em PDF, acho que a Neura Beatriz tem ele em PDF, que ela uma vez me enviou na época do tutorial.
Então, ele é fácil de achar. Eu até tenho também no WhatsApp. Qualquer coisa, se alguém tiver dificuldade, eu envio pelo WhatsApp o PDF dele. É só o capítulo 3 desse livro. Quem quiser ler o livro todo, lê. Ele é excelente, esse livro. Mas para a aula, o que eu utilizei dele foi o capítulo 3, né? E o Guyton, o capítulo todo. O Berne, como eu falei para vocês, ele é muito pequeno. E aí tem esse outro livro, que é a Neurociência da Mente e do Comportamento, deste autor extremamente importante da área de neuro, e é brasileiro, é do Rio de Janeiro, que é o Roberto Lente. E esse livro eu tenho ele físico, né? O livro físico não tenho ele em PDF. De qualquer forma, não sei se existe ele em PDF no Google e tal, dei uma olhada. Eu também usei o capítulo que fala sobre memória e consciência deste livro do Roberto Lente. Muito bom. Enfim, continuemos. Então, falemos um pouco. Esta figura, vocês já conhecem ela desde a aula das sensibilidades, lá da neurofisiologia da sensibilidade sensorial. Eu já tinha mostrado ela para vocês, que são as camadas de neurônios, as 6 camadas de neurônio que nós temos no nosso córtex cerebral. Então, são as 6 camadas, né? As 2 primeiras aqui são neurônios pequenininhos, chamados neurônios granulares, são mais associados como interneurônios, interligam áreas do córtex. Aí vem a região 3, que tem neurônios um pouco maiores, já faz associação com áreas subcorticais. A área 4 é a área aferente, né? É onde todas as fibras que descem, que vêm lá de baixo das estruturas subcorticais chegam, né? Elas se conectam com o córtex através da 4ª camada. E aí a camada 5 e 6 é que tem os neurônios maiores. A 5ª camada que tem aqueles neurônios piramidais, que são os maiores neurônios, né? Em forma de pirâmide, que são todas essas camadas, a 5 e a 6, são de neurônios que fazem as conexões eferentes do córtex cerebral com as estruturas subcorticais. Então, é daqui que parte o neurônio que vai para o tálamo, vai para o tronco cerebral, vai para a medula espinal, enfim, vai para todas as estruturas, núcleos basais, né, gânglios da base. Tudo parte aqui da camada 5 e 6, a 4 recebe, a 3 faz associação com diferentes regiões, e a 1 e a 2 faz como se fosse um papel de interneurônios dentro do próprio córtex cerebral. Isso é importante saber, essa infraestrutura, para a gente ter ideia de como realmente acontece essas interações dentro do próprio córtex cerebral. Lembrando que são 86 bilhões, antigamente sabia-se, né, que eram 100 bilhões de neurônios dentro do encéfalo. Mas o Roberto Lente, aquele autor lá daquele livro, que é o último livro lá que eu coloquei na bibliografia, ele refez, né, os estudos dele são baseados nisso, na histologia, na neuroanatomia, da UFRJ, e ele chegou ao número de 86 bilhões de neurônios dentro do encéfalo. Só lembrando que desses 86 bi, 69 bi, a maior parte, são neurônios apenas do cerebelo. E os outros 17 bilhões para o restante de todo o cérebro. Só para vocês terem ideia aí como essa divisão, né, dos neurônios. Então, o cerebelo, daquele tamanhinho, tem 69 bilhões de neurônios e o resto do encéfalo todo, o cérebro todo, tudo, 17 bi. E aí, detalhando um pouco mais essas áreas corticais, então, o córtex cerebral tem aí uma área enorme. Imagina o nosso córtex cerebral como uma folha em branco, uma folha de papel ofício, né? Um A4. Ali é o córtex, a folha. Então, ela tem uma área grande. E aí, o engenheiro celestial queria que essa área toda coubesse num volume menor. O que foi que ele fez? Ele amassou a folha. Pega a folha, amassa na mão assim, faz aquele bolinho de papel, né? Um rolinho de papel, uma circunferência, uma bola de papel,
E aí ele é todo dobradinho para caber dentro da nossa caixa craniana. Mas, na verdade, ele é como se fosse uma lâmina completa de corpos de neurônios formando aquela camada de córtex cerebral com 0,2 a 0,5 milímetros de espessura, né? Quem tem a visão boa dá para ver até a olho nu essa espessura da 2 a 5 milímetros, né? Então, quase meio centímetro aqui. Ó. Então, é visível a olho nu aí. Essa parte da substância cinzenta, que é o córtex cerebral. E aí, esse córtex, ele está intimamente ligado aos núcleos talâmicos. E é uma relação tão simbiótica que, basicamente, um não tem função sem o outro. Se por acaso tivermos uma lesão, hipoteticamente tivermos uma lesão de um núcleo talâmico, o córtex que se liga àquele núcleo fica perdido, não tem função. Então, basicamente, todas as funções do córtex cerebral só acontecem junto com o seu núcleo respectivo talâmico, dada a relação de importância que existe, funcional, né, relação funcional entre o tálamo e o córtex. Então, todo o lobo a área chamada pré-frontal está ligada ao núcleo médio dorsal do tálamo, a parte motora, o córtex motor, com o núcleo ventrolateral, a parte sensitiva com o núcleo posterolateral, pulvinar, corpo geniculado lateral, corpo geniculado medial, enfim, são as partes do córtex cerebral que estão intimamente ligadas com os núcleos talâmicos. E um não funciona sem o outro. Você pode ter a integridade mantida do córtex, mas se o tálamo tem alguma lesão, aquele córtex cai em desuso, ele não tem função, não desenvolve a sua função. Então, há essa relação íntima, funcional, entre o córtex e o tálamo. E existe outras, e a gente vai subdividindo, né? Então, a região motora voluntária, ali em verde, a região somatosensorial, aqui em rosa, que a gente já tinha discutido em aulas anteriores, né? Dividida aqui pelo sulco central. Mas nós temos a área de habilidades manuais, a área visual, a área da audição, a área da fala, que seria aquela região de Broca, aqui a fala, mais o entendimento da fala, que é a área de Wernicke, elaboração do pensamento, elaboração das atividades motoras, enfim, a gente vai conseguindo determinar quais regiões do córtex lideram quais funções desempenhadas pelo corpo. E aí já dá para perceber que se você tiver uma lesão de uma área dessa aqui, você vai ter uma sintomatologia própria daquela região. Então isso é muito interessante na neuroanatomia, na clínica neurológica, entender mais ou menos a função por área, porque você vai fazer associação com a clínica desenvolvida pelo seu paciente. E aí nós temos as áreas associativas, que são de extrema importância para a atividade intelectual, vamos pensar assim, e a atividade mais superior do córtex cerebral. Então, existem 3 grandes áreas de associação, né? A área associativa parieto-occipito-temporal, fica aqui atrás. Ela é extremamente importante porque ela dá ela comanda a função das coordenadas espaciais do corpo, qual o posicionamento do meu corpo em relação ao meio onde eu estou, né? Conseguir dizer, mesmo de olho fechado, que eu estou com o braço levantado, com o braço dobrado, estou de pé, ou estou sentado. Então, essas coordenadas espaciais dessa área. Aí vem a área que eu diria que é a mais importante de todo o córtex cerebral, que é a área de Wernicke. Eu vou voltar a falar sobre isso.
Então, a área de Wernicke está dentro dessa área associativa. Então, assim, ela é de extrema importância para nos tornar quem somos. Seres humanos com capacidade de pensar, de elaborar respostas, enfim. A linguagem visual da leitura e nomeação de objetos. Tudo fica nessa área associativa parieto-occipito-temporal. Então, extremamente importante essa região para o desenvolvimento intelectual, cognitivo do ser humano. Aí vem a área associativa pré-frontal. Ela é muito importante porque planeja padrões complexos de movimentos e a gente sabe que toda a nossa resposta nervosa para qualquer situação, na esmagadora maioria das vezes, ela é uma resposta motora, porque eu vou fazer um movimento com o braço, com a perna, eu vou me afastar, eu vou andar, eu vou correr, eu vou falar. Então, todas as respostas do sistema nervoso, basicamente, são respostas motoras. A gente pode até generalizar isso. Não está escrito no livro, sou eu que estou falando, mas é uma verdade. Então, planeja por padrões complexos de movimentos, executa os processos mentais, elabora os pensamentos. Olha que importância. Elaborar os pensamentos numa sequência correta, numa sequência que seja coerente da elaboração de um pensamento, que é o que eu chamo de memória de trabalho, a memória de curto prazo associada com a memória de trabalho. Porque a memória de trabalho, eu vou explicar em outro slide, é aquela que está simplesmente ligada com a elaboração do pensamento. Então, vocês estão me ouvindo aí, o que eu estou falando aqui, e eu estou falando uma concatenação de ideias que tem lógica, que tem nexo uma com a outra, na elaboração dessa fala que eu estou tendo com vocês nessa aula. Quem está fazendo isso é exatamente essa memória de trabalho. É a memória online, a que eu estou utilizando agora para elaborar essa frase que eu estou falando para vocês, que eu estou passando essas informações. E isso tudo é desenvolvido por essa área associativa pré-frontal. Além de estar nessa área também a área de Broca, que a área de Broca seria a área de extrema importância para o ser humano, que é a área da elaboração da palavra falada, que desde já, fiquemos já alerta sobre isso, é algo extremamente complexo. Neurologicamente falando, é algo extremamente complexo falar. Porque eu tenho que conjugar ações de músculos respiratórios, ação de músculos da faringe, da laringe, da boca, da língua, num conjunto, todo mundo trabalhando em sincronia para que eu consiga elaborar uma frase, uma palavra, falar. Então, é algo extremamente complexo, biologicamente falando. E tudo isso é coordenado, é comandado pela área de Broca, que também fica nessa área associativa pré-frontal. E, por fim, tem a área associativa límbica. Como o sistema límbico vocês já conhecem, ele está ligado ao comportamento, às emoções primárias, raiva, medo, ansiedade, ligado com o sistema de recompensa ou punição, e a motivação e até o humor. Então, também tem a sua importância para o desenvolvimento das atividades intelectuais, né? Como é que, por exemplo, você vai querer bater uma conversa ou, sei lá, fazer uma atividade com alguém que esteja muito deprimido. Você não vai conseguir. Então, o estado motivacional, emocional do indivíduo é simplesmente controlado por essa área da associação límbica e ela tem importância também, como as outras. Então, cada um, a seu modo, tem a sua importância tremenda para que nós desempenhamos nossas funções cognitivas. E daí a importância de se conhecer um pouco sobre elas. Então, aqui detalhando um pouco mais essas áreas, nós vamos ter a área de Wernicke, né? Nessa parte superior do lobo temporal, que é a compreensão da linguagem. Gente, tudo na nossa vida é linguagem.
Nós aprendemos, desde bebezinho, linguagem. Nós aprendemos o que é um elefante, uma cobra, uma cadeira, porque nós aprendemos a palavra, a compreensão do que esse objeto significa. O elefante, a cadeira, uma cama, um celular, a gente aprende porque é da linguagem. Então, a área de Wernicke simplesmente é a área, assim, que eu diria que é o suprassumo da capacidade do ser humano de ser o mamífero que mais se desenvolveu intelectualmente dentre de todas as espécies. Porque ela é a área da compreensão da linguagem. Já dá para perceber, portanto, que uma lesão neurológica que atinja a área de Wernicke no hemisfério dominante é extremamente grave para a cognição, inteligência, comunicação, personalidade, tudo de um ser humano. Nós poderíamos dizer, assim, bem pessoalmente, a fala minha, que uma pessoa que tem a lesão na área de Wernicke no hemisfério dominante, ela simplesmente deixa de ser um ser humano pensante. Passa a ter, a partir desse momento da lesão, a ter uma demência praticamente permanente e o resto da vida. Dada a importância que tem a linguagem para a nossa cognição. O que nos torna ser humanos, pelo menos. O que nos diferencia dos outros animais, a racionalidade e, enfim, as funções cognitivas de forma geral. Mas nós temos aí a área auditiva primária, a área auditiva secundária, a formação de palavras, que é a área de Broca, né? Está próximo, existe uma ligação aqui pelo fascículo arqueado entre essas duas áreas, porque eu só formo palavras quando a área de Wernicke me indica qual palavra falar, qual frase falar. Então, a área de Wernicke também tem esse comando. Planejamento de movimentos, elaboração dos pensamentos no momento que ele está sendo elaborado, né? Quais as informações que eu estou utilizando para elaborar um pensamento. A parte motora, sensitiva, os coordenadores espaciais do corpo, processamento visual das palavras, porque eu leio. E se eu leio, eu tenho que entender o que aquela palavra, o que aquele texto, o que aquele parágrafo, o que aquela frase está me dizendo. E não as palavras em si. Não adianta eu ler em voz alta um parágrafo de uma coisa, e depois que eu terminar de ler, eu não saber o que aquelas palavras quis me dizer, que pensamento elas continham. Isso que é o processamento da palavra lida, né? Então, é extremamente importante não só enxergar a palavra, entender, saber pronunciar a palavra, entender o que está escrito, o que é que ideia traz aquela frase, aquela palavra. E que também, vocês vão ver daqui a pouco, é função da área de Wernicke. Entender a palavra ouvida, que vem aqui, da área auditiva, vai para lá, e também da palavra lida, vem para cá também. Então, olha a importância dessa área de Wernicke para o desempenho das nossas funções intelectuais. Uma coisa que é muito desenvolvida no ser humano é essa área para reconhecimento da face. Olha, tem uma porção enorme do lobo occipital, bem na base, na parte inferior. Tá? Esse aqui é uma visão do cérebro, eu estou olhando de baixo para cima. É como se eu tivesse colocado uma câmera fotográfica lá na base do crânio e estou fotografando o cérebro de baixo para cima. Toda essa área rosa está associada com o reconhecimento de face. Por que tudo isso? Por que essa área é tão grande só para reconhecer face? Porque tudo, como eu já falei para vocês, acabei de falar, tudo na nossa vida social, enfim, são nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, diz respeito às nossas relações interpessoais com as pessoas, com a comunicação, com a linguagem. Daí o reconhecimento facial ser algo extremamente importante. Eu reconhecer uma face que me é familiar,
de alguém em quem eu confio, alguém em quem eu me dirijo a palavra e alguém que eu reconheça andando no meio da rua como algo importante para meu desenvolvimento. Então, de todos os mamíferos, o ser humano tem essa área mais desenvolvida, é do reconhecimento da face. Se tiver lesão nessas áreas, aí tem essa doença que chama prosofenosia, que é a incapacidade de reconhecer face. E aí isso também é algo importante para o ser humano, essa história de reconhecer a face. Dessa função da compreensão e interpretação, como eu já falei, repito, ela vem da área de Wernicke, porque ela junta as áreas associativas somáticas, tudo que é somático, e o que é somático? Temperatura, textura, se é nocivo ou não, se me causa dor ou não, tudo que é de sensibilidade da área associativa somática vai para a área de Wernicke. Tudo que é área visual, que eu estou enxergando, a cor, a palavra, se é grande, se é pequeno, que cor tem, que aspecto tem, vai para a área de Wernicke. E aquilo que eu estou ouvindo, eu ouvi alguém falar, faça isso, ou aquilo, ou se afaste disso. Então, o que é ouvido também vai para a área de Wernicke. Então, a área de Wernicke está juntando todas as aferências sensitivas ou sensoriais de sensibilidades gerais e de sensibilidades especiais, que são a auditiva e a visual, para daí interpretar o que é que está acontecendo, o que é aquela informação e determinar qual a resposta que vai ser dada a esse sinal que está chegando. Então, são as funções superiores, a própria inteligência, né? Danos nessa área pode impedir o indivíduo de ter uma compreensão do que está sendo falado. Daqui a pouco, na aula aqui online, eu não consigo mostrar o som, que eu coloquei um vídeo, né, na aula normal, de uma afasia de Wernicke. É bem engraçado até de ver o homem respondendo as perguntas. Infelizmente não vou poder, mas eu vou falar para vocês onde vocês vão achar no YouTube esse videozinho ali, que é curto, para vocês verem com alguém que tem uma lesão na área de Wernicke, como é que é a fala dele, como é que é a interação dele com o profissional, que eu acredito que seja um fonoaudiólogo, que está conversando com ele aí no vídeo. Então, essa elaboração, agrupar as palavras no pensamento coerente, se perde se eu tiver uma lesão na área de Wernicke. Interpreta o significado dos diferentes padrões, né? Se você tiver uma lesão, por exemplo, acima da área de Wernicke, bem aqui no giro angular, que é a área interpretativa visual, aí você não consegue entender o que está lendo. Você entende bem o que está ouvindo, mas não consegue entender o que está lendo, que chama dislexia, né? Até que não é raro, muita gente tem aí essa dislexia. Um ator famoso que tem dislexia é o Tom Cruise. Tom Cruise, com toda a sua habilidade de um excelente ator que ele todas as falas dos filmes têm que ser gravado por alguém, as falas, aí ele escuta, decora a fala para poder falar. Ele não consegue ler o script das falas dele, porque ele é disléxico. Né? Professor, aí. Oi. Qual que é a área que tem dislexia mesmo? Oi? Qual que é a área que pode... É o giro angular. Giro é acima da área de Wernicke. É bem isso aqui, ó. Você está vendo aqui eu passando? É bem aqui. É acima, posterior e acima da área de Wernicke. É o giro angular, que é a área interpretativa visual. Tá, obrigada. Então vai se tornar disléxico. Gente, a aula falta 7 minutos para acabar, mas vocês sabem, fechou, volta para a mesma reunião que a gente continua. E pelo que eu estou vendo aqui, pelo andar da carruagem, vai demorar, que eu estou muito falante hoje. Enfim, eu fico empolgado com esse assunto. Mas até meio-dia a gente está... Enfim,
E o papel da linguagem nas funções intelectuais. Ler um livro e entender o que está acontecendo naquele livro. Ler um capítulo do livro lá para o tutorial. Ler o artigo que você está pesquisando. E não é simplesmente ler, pronunciar as palavras que você está lendo, mas entender aquilo que está sendo falado. Você memoriza a informação e não as palavras. Você memoriza a informação que está sendo dada por aquela frase e não as palavras da frase. Então, isso é bem uma função dessa área interpretativa compreensiva, que é a área de Wernicke, do hemisfério cerebral dominante, que em 95% das pessoas é o esquerdo, o hemisfério esquerdo. E passando agora para a área associativa pré-frontal, aquela lá que é da elaboração dos pensamentos, das atividades motoras, o que é que você vai ter? Se você tiver uma lesão nessa área associativa pré-frontal, você perde a capacidade de resolver problemas complexos, você tem capacidade de encarar tarefas sequenciais, então você vai lá pedir para o indivíduo, faz isso, ó, primeiro você, sei lá, estou dando um exemplo bem chulo, você vai fazer um omelete, então primeiro você tem que bater o ovo, depois colocar um salzinho, uma pimentinha, um tempero verde, um presunto, um queijo. Essa tarefa sequencial ele não consegue encadear. Incapaz de fazer tarefas em paralelo. Né? Sei lá, eu estou aqui digitando alguma coisa e estou olhando o que está saindo lá na tela do computador. Ou eu estou mexendo no WhatsApp do celular, mas eu estou vendo o que está aqui ao meu redor, a TV que está ligada, enfim. Incapaz de fazer tarefas em paralelo. Tem um nível de agressividade diminuído, embora isso possa mudar repentinamente. Tem respostas sociais inapropriadas, perda da moral. Então, está lá na mesa de jantar com a família e começa a tirar a roupa. Vai lá, está andando com a pessoa, sei lá, na rua e abre o zíper para fazer xixi no meio da rua. Então, tem respostas sociais inapropriadas. E o humor varia bruscamente. Então, está bem animado agora, daqui a pouco entra num processo depressivo, em embotamento social, ou às vezes está muito depressivo, depois fica eufórico. Então, tem todas essas dificuldades quando se tem lesão da área associativa pré-frontal. E a elaboração do pensamento, que é a memória de trabalho, é também dessa área associativa pré-frontal. Então, gente, isso é de extrema importância. Olha, eu estou dando aula para vocês, eu estou falando de uma série de informações. Essas informações estão armazenadas no meu córtex cerebral, em várias regiões do meu córtex cerebral, e eu estou agrupando essas informações, a informação A com a informação B, a informação C, a informação D, e eu junto todas elas para elaborar uma frase que eu estou falando para vocês. Isso é a memória de trabalho. Mas na medida que eu vou utilizando essas informações, elas vão sendo descartadas. Eu estou utilizando agora para elaborar esse pensamento, mas à medida que eu for usando, ela vai sendo perdida, volta lá para a memória, porque eu estou utilizando aquilo que eu tenho no meu baú para elaborar uma frase, um pensamento coerente. Então, eu consigo, desta forma, fazer prognóstico, planejar o futuro, retardar uma resposta de acordo com sinais sonoros, considerar questões de consequência de ação motora. Ora, eu não posso chutar a parede porque eu vou machucar o dedão do pé. Então, eu consigo pensar, eu consigo elaborar, resolver um problema matemático, filosófico, ou penal, ou de uma lei, enfim. Então, aqui eu coloquei esse exemplo para a gente ter uma ideia. Então, imagina vocês, daqui a 2, 3 anos, lá no internato, né? Lá no Hospital São José, no internato, e o supervisor, o chefe lá do internato de vocês, preceptor, pediu para vocês avaliarem, diagnosticarem um paciente através desse raio-x de tórax. Um raio-x, uma radiografia de tórax simples. E aí, como é que se faz? Olha como é a elaboração do pensamento, de um prognóstico, de um diagnóstico, através de informações que você tem. Olha, você tem informação, a primeira informação é que
Isso aqui é uma radiografia de tórax, onde você tem a primeira coisa que vê é ver a qualidade do raio-x. Então, você olha pela sombra, o sombreado das vértebras. Se ela está muito evidente, se ela está pouco evidente, isso diz respeito à qualidade do raio-x. Então, como você está vendo as vértebras com os discos intervertebrais bem nítidos, então foi uma técnica boa, uma qualidade boa. Foi a primeira informação que você utilizou. Segundo, para avaliar um raio-x de tórax, você sempre começa de fora para dentro. Então, é partes moles, tecido subcutâneo, depois eu vou olhando aqui ó, por esse sombra aqui, provavelmente é uma mulher, porque tem mama. E aí você vai depois para partes ósseas, vai olhando os ossos, as costelas, a clavícula. Depois você vai para o coração, para as hemicúpulas diafragmáticas. Você vê aqui um desnível da hemicúpula, mas isso é normal. A hemicúpula direita, por causa do fígado, sempre é mais alta do que a hemicúpula diafragmática esquerda. Você vê aqui o seio costofrênico razoavelmente livre do lado direito, seio costofrênico razoavelmente livre no lado esquerdo, a área cardíaca, aqui essa parte escura e abaixo do diafragma provavelmente são bolhas gástricas, é ar no estômago. Enfim, aí você vem para essa região aqui que está muito esbranquiçada. Aliás, o pulmão direito todo está muito acometido. Isso aqui seria, assim, coincidentemente, esse raio-x eu coloquei na aula do semestre passado. Mas, coincidentemente, isso aqui seria um tipo de raio-x de alguém que esteja com coronavírus, né? Bem esbranquiçado de uma infecção aí da síndrome respiratória aguda grave. E existe essa região que é pior, está muito branca. Então, isso aqui provavelmente é uma pneumonia, com foco no pulmão direito. Então, veja, tudo que eu fui falando, desde as partes moles, partes ósseas, seios costofrênicos,